Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 11 e 12 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor, ele veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Tem uma tradução que diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Toda a história de Gideão ela é muito rica. Ela tem ensinamentos profundos e poderosos que nós podemos extrair de tudo aquilo que Deus fez na vida de Gideão e também daquilo que Gideão viveu nas suas vitórias. Mas eu quero ficar nesses 2 versículos aqui apenas, porque algo me chamou muita atenção. Nessa manhã eu quero falar ao seu coração que quando as circunstâncias mudam, eu crio novos caminhos. Eu vou repetir para você: quando as circunstâncias elas mudam, nós precisamos criar novos caminhos. A atitude de Gideão, a atitude que ele tem, me chama muita atenção. Gideão está trabalhando com trigo, está malhando trigo para esconder os midianitas. Gideão está malhando com trigo numa prensa de uvas e não numa eira. É interessante isso. Gideão, para nós entendermos, ele é um dos 8 juízes que Deus levantou em Israel. E Gideão foi encontrado num lagar, numa prensa de prensar uva, e não numa eira no seu chamamento. É interessante que quando você olha a atitude de Gideão, você vê Gideão quebrando um protocolo aqui. Gideão está fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. Gideão estava saindo aqui da mesmice, do óbvio, do comum, para viver algo em comum, a ter uma experiência em comum. É importante eu ressaltar e nós entendermos que esse tempo que eles estavam vivendo era um tempo de perseguição. É um tempo que tudo aquilo que eles plantavam, a sua colheita, na hora da colheita, os midianitas vinham e roubavam, saqueavam tudo que eles colhiam. É como que se hoje você trabalhasse o mês todo e no final você recebesse o seu salário, o pagamento por um mês de trabalho, e você nem chegasse na sua casa, um ladrão no meio do caminho roubasse todo o seu dinheiro. O que você faria? Esse era o quadro daquele momento. Esse era o ambiente que eles estavam vivendo, um ambiente de perseguição. Mas no ambiente de perseguição, no tempo de perseguição, o que me chama a atenção é que Gideão ele tem a capacidade de improvisar. Sim, Gideão tem a capacidade de improvisar. Todo mundo estava fazendo o comum, todo mundo estava fazendo o natural, todo mundo estava vivendo o óbvio. Eles não poderiam trabalhar com o trigo, malhar o trigo, porque aonde eles malhavam o trigo era nos lugares altos, porque o vento precisava bater e tirar toda a palha. E quando eles fossem malhar o trigo na eira, no lugar alto, os midianitas iam ver e ia roubar toda a colheita. O que Gideão faz? Ele começa a agir de uma maneira diferente de todo mundo. Quando eu olho para esse versículo, número 11, eu vejo Gideão agindo diferente de todo mundo ali. E Deus encontra Gideão em meio
de um posicionamento em comum, onde todos estavam fazendo o comum. Gideão tinha uma estratégia diferente. A forma de Gideão agir não era uma forma mediana, sabe? Medíocre. Mas a estratégia dele era diferente. Eu creio, queridos, que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu creio que Deus está chamando uma igreja que saia do comum, do óbvio, e começa a ter estratégias no Senhor para agir diferente. Pensar fora dessa caixinha que o mundo estabelece, conceitos que o mundo estabelece. Eu fico imaginando Gideão, as pessoas olhando para ele e falando para Gideão: não, Gideão, não é assim. Não é assim que se faz. Não é comum fazer isso. Malhar o trigo no lagar, numa prensa de prensar uva, não, ninguém faz isso. Você está fazendo diferente dos outros. Você está fazendo errado, Gideão. Mas Gideão está numa estratégia diferente. Gideão, ele tinha um posicionamento diferente do que aqueles outros. É interessante que Deus dá essa perspectiva diferente para Gideão, quando ele decide pensar diferente. Deixa eu dizer algo para você. Olha o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã. Deus, ele pode dar perspectivas diferentes para mim e para a sua vida, quando nós decidimos pensar diferente. Pensar com a mente de Cristo. Pensar como o Senhor pensa. Agir de uma forma como Deus agiria, como Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Quando Deus encontra Gideão, meu irmão, minha irmã, ele está fazendo o diferente. Ele está em um lugar inapropriado. Ele está num lugar onde não se esperava que estivesse. Mas exatamente é nesse lugar que Deus encontra Gideão. Deus encontra um homem que decidiu entender e viver as estratégias para que o inimigo não o alcançasse, para que o inimigo não roubasse a sua colheita, para que o inimigo não roubasse aquilo que ele estava produzindo. Deixa eu dizer algo para você. Para a azeitona entregar o azeite, ela precisa passar por um processo da prensa. Para a uva entregar o vinho, ela precisa ser pisoteada, pisada, precisa passar por esse processo. Para o trigo entregar o pão, ele precisa passar pela eira, por um processo também que separa a palha do trigo. Processos. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Não fuja dos processos de Deus. Os processos são necessários para extrair o melhor de nós. Tudo que Deus quer é extrair o melhor da sua vida, o melhor de você. Então não fuja dos processos. Vai ter ambientes que serão inapropriados. Não tem problema, se é Deus te dando estratégia, permaneça, porque o inimigo não vai roubar aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Versículo 12, o anjo diz para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa manhã, dizendo que o Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. O Senhor é contigo, homem e mulher valorosos. O Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não só a sua sexta-feira, mas o seu final de semana. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.